Hoje trago em Na Salita de Leitura um livro que não sei bem como classificar. Por ser seu autor um filósofo, eu pensei inicialmente que eu poderia começar dizendo: trago hoje aqui uma sugestão de leitura para aqueles que gostam de ler sobre filosofia. Mas ele também é um educador, e eu poderia então dizer: trago aqui um livro hoje que nos faz algumas reflexões educacionais sobre a nossa educação. Não estou falando aqui da escola, mas sobre a nossa educação. Olhando como ele está catalogado na ficha catalográfica da ISBN, diz ali que ele é um livro sobre administração, ética e liderança. Bem, ética não deixa de ser um dos pontos importantes da filosofia. Então, acho que eu vou ousar dizer que trago hoje aqui um livro que, escrito por um filósofo, trata de um tema caro à filosofia, que é a ética, mas trata também de outros assuntos como administração e liderança. Apresento o livro Qual é a Tua Obra?, de Mário Sérgio Cortella, da editora Vozes, com o subtítulo Inquietações Propositivas sobre Gestão, Liderança e Ética. Na contracapa lemos o seguinte: qual é a tua obra? É ser reconhecido? Desenvolver a capacidade de aprender sempre? Saber o significado da sua poiesis? Encontrar-se naquilo que faz? Enfrentar a jornada do herói? Saber a diferença entre erro e negligência? Saber que não sabe? Ser humilde? Aproveitar as oportunidades? Enfrentar o medo da mudança? Saber o tamanho que você tem dentro do planeta? Ter medo da satisfação? Saber lidar com a velocidade das mudanças? Combater o bom combate? Aprender a agir sem cautela imobilizadora num ímpeto inconsequente? Administrar o tempo e distinguir o que é urgente do que é importante? Ser capaz de inspirar pessoas, projetos e situações? Enquanto líder, animar as pessoas a se sentirem integradas à obra? Ter a capacidade de se reinventar, de buscar novos métodos e soluções? Ser ético, antiético ou aético? Ser íntegro? Conseguir enxergar o outro como outro e não como estranho? Ser ambicioso, mas não ganancioso? Distinguir o que é essencial do que é fundamental? É uma contracapa toda de perguntas. As respostas, uma vez que as perguntas são dirigidas ao leitor, devem ser encontradas dentro do leitor. Mas para que o leitor possa dar essas respostas, o livro vai discorrer sobre todas essas questões aqui apresentadas enquanto perguntas. É um livro muito interessante e eu vou me permitir ler algumas partezinhas que eu assinalei aqui, muito interessantes. Uma das coisas mais inteligentes que o homem e uma mulher podem saber é saber que não sabem. Aliás, só é possível caminhar em direção à excelência se você sabe
que não sabe algumas coisas? Porque há pessoas que, em vez de ter humildade para saber que não sabem, fingem que sabem. Pior do que não saber é fingir que sabe. Quando você finge que sabe, impede um planejamento adequado, impede uma ação coletiva eficaz. Por isso, a expressão não sei é um sinal de absoluta inteligência. Cuidado com gente que não tem dúvida. Gente que não tem dúvida não é capaz de inovar, de reinventar, não é capaz de fazer de outro modo. Gente que não tem dúvida é só capaz de repetir. Gente que não tem dúvida, cuidado. Cuidado com gente cheia de certeza. No mundo de velocidade e mudança, imagine se você ou eu somos cheios de certeza, a dificuldade que isso nos carrega. Só seres que arriscam, erram. Não confunda erro com negligência, desatenção e descuido. Ser capaz de arriscar é uma das coisas mais inteligentes para mudar. Depois nós temos uma coisa muito importante. Vamos retomar. Não confunda cansaço com estresse. Você tem cansaço quando uma atividade lhe exige bastante, mas é prazerosa. O estresse se instala quando aquilo que você faz lhe exige bastante, mas você não vê a razão de fazê-lo. Jogar uma hora de futebol cansa, mas não pode estressar. Resolver um problema de geometria cansa, mas não pode estressar. Trabalhar num projeto cansa, mas não pode estressar. E você se estressa quando aquilo que faz não tem muito sentido. Estudar segue a mesma lógica. Por que muitos de nós nos estressamos na escola básica? Por que vez ou outra você perguntava, professor, por que eu tenho que estudar isso? E ele dizia, um dia você vai saber. Por que alguns de nós perdem as boas oportunidades na vida profissional ou pessoal? Porque temos medo da mudança, que se transforma em pânico. Uma pessoa só aceita a mudança de fato quando percebe que será beneficiada no processo. Todos temos medo. A natureza colocou em nós 2 mecanismos para sobrevivermos: medo e dor. Pânico, porém, é outra coisa. Medo lhe ajuda a achar que não é invulnerável. Em todo o processo de mudança é preciso ficar acautelado e o medo auxilia nisso. Atenção! A coragem não é a ausência do medo. A coragem é o enfrentamento do medo. Corajoso é aquele que enfrenta o medo e não admite que esse sentimento se transforme em pânico ou em inação, em imobilidade. Mudar é complicado, sem dúvida, mas acomodar é perecer. A ética é um conjunto de valores e de princípios que você usa para responder 3 grandes perguntas da vida humana. Quero? Devo? Posso? Acho que deu para dar uma pequena ideia do que vamos encontrar na leitura deste livro, que venho recomendar hoje em Na Saleta de Leitura. Aproveite ao máximo e descubra qual é a sua obra.